O depoimento de hoje é com Percival Laffer, uma figura emblemática no móveis Laffer e no design brasileiro com foco nos anos 60, 70 e até hoje, por assim dizer. O Percival e irmãos e cunhado pegaram a empresa do pai, Benjamin Laffer, e a partir dos anos 1960, com o falecimento do pai, constrói móveis inovadores com base em modulação, aproveitamento de um mesmo corpo com diversas expressões, e participam do momento de fundação ou de refundação do design brasileiro. Aí entra a fibra de vidro, aí entra a espuma injetável e, por fim, entre as inovações técnicas que a Laffer perpassou, está os móveis reclináveis, uma série de modulações. E no meio disso tudo, o desenvolvimento da fibra de vidro no Brasil, a chegada, o enfrentamento dessa nova tecnologia e a criação de um carro, de um calhambeque, né, recriado a partir de um modelo inglês de 50 anos atrás, que é o MP Laffer. Vamos então ouvir o Percival Laffer. Pessoal, vamos então começar a nossa conversa lembrando dois momentos fundadores da sua trajetória, da Laffer, que seria aquela oficina na parte de trás da loja de móveis, na rua Lava Pés, acho que é 1960, se não me engano, né? Isso. E em 69, você entrando no galpão em São Bernardo. Você consegue lembrar esses dois momentos? Bom, 1960 foi quando eu comecei. Foi o início da minha trajetória profissional, por exemplo, que foi mais ou menos acidental da forma como começou. Porque foi no momento que eu estava me formando em arquitetura e quando eu estava já no fim do curso, meu pai faleceu. Meu pai tinha um negócio de imóveis, um comércio de imóveis tradicional em São Paulo. Isso aconteceu em 1960 e ele fundou a firma em 1927. Portanto, eu já tinha 33 anos, não é isso? É. Então, eu com os meus irmãos, que eram 3 homens e uma mulher, e um cunhado, que já trabalhava com meu pai, nós decidimos dar continuidade ao negócio dele, para manter que já tinha um conceito já em São Paulo e tal. E naquele momento, então, nós começamos a frequentar a loja e eu não via o que fazer na loja, não tinha nenhuma vocação para ser lojista, nem comerciante, nem nada. Mas como tinha uma oficina onde meu pai fazia algumas coisas de encomenda para clientes, eu comecei a brincar com desenhos, fui rabiscando e nesse momento então começou a surgir uma poltrona, que foi o primeiro produto, e surgiu com aquele idealismo que eu trazia do curso de arquitetura. Então, os móveis que meu pai vendia eram móveis tradicionais, não tinham nenhum vínculo com o design, que era uma palavra quase desconhecida na época, né? Então eu vinha com essa carga da faculdade, então eu comecei a pensar em como fazer um produto, desenhar um produto para o tipo de comércio que o meu pai tinha, para outras lojas no Brasil, e não fazer para as lojas que vendiam peças de design, que eram uma classe mais intelectual que alguns arquitetos tinham. Eles tinham loja própria na Rua Augusta naquele tempo. Então eu falei, o que eu estou pensando não é em participar desta classe, e sim desenhar um produto para ser produzido em grande escala, usando uma linguagem
contemporânea e com o objetivo de lançar design para todo o mercado e não apenas ficar reservado para este nicho que era essa elite, né? Foi assim que começou. Então, isso foi mais tanto por idealismo como oportunidade de mercado, os dois assim. Acho que é uma união das duas coisas, né? Porque eu tenho desde pequena a vocação de fazer coisas. A partir do nada. Eu ganhava um brinquedo, eu desmontava ele para ver como é que ele funcionava. E eu queria fazer, por exemplo, eu aos 12 anos de idade eu já fazia um carrinho, um automóvel feito de madeira balsa. Então isso estava definitivamente no meu sangue. Então eu fiz o curso de arquitetura porque eu gostava muito de arquitetura e ainda gosto, mas porque na época não existiam cursos de desenho industrial. O único curso de desenho industrial que começava naquela época foi a ESD, no Rio de Janeiro, Escola Superior de Desenho Industrial. Então eu entrei na arquitetura, porém com esta veia, com esse micróbio de querer fazer coisas. Eu já tinha inclusive brincado com certas coisas da época. No tempo da faculdade eu tinha uma caneta de desenho que era importada. Então eu me metia a reproduzir aquela ideia e fazer uma caneta minha. Nacionalizada. Fora isso, eu comecei a mexer com uma antena de televisão, não sei por que, cargas d'água. Então, eu, primeiro para minha casa, eu subia no telhado e colocava antena. E eu fabricava a antena, e comprava tubo de alumínio e fazia a antena. Quer dizer, isso está no sangue, né? Não tem por onde. Então, quando comecei a mexer com essa ideia do móvel, a ideia foi realmente criar uma indústria, fazer uma indústria para valer. Isso, comecei então como é que comecei a vender? Os vendedores que vinham na nossa loja para oferecer os móveis de outros fabricantes, eu pegava e mostrava a fotografia da minha primeira poltrona e falei, olha, vai ver se você consegue vender isso aí. É a MP1? É MP1, exato. A MP1 tem esse conceito, ela tinha uma estrutura de madeira, assim, curva, não tinha estofamento convencional, que na época era molas espirais, enchimento com algodão, etc. E depois o revestimento, tecido, ou seja o que for. Eu parti só com uma lâmina de espuma, que era um material relativamente novo no mercado, a espuma de poliuretano. Então era uma lâmina de espuma, a madeira, com cintas de borracha para dar o molejo na espuma. Essas cintas de borracha eram feitas com pneus reciclados. Eram pneus que se usava naquela época para fazer solado de bota de trabalho. Não sei se conhecem isso. Quer dizer, um Brasil muito rudimentar ainda, pré-industrial praticamente, né? Exato. Processo de industrialização. Então, olha só, essa ideia hoje seria espetacular, né? Reciclar. Para uma outra chave, né? A chave da reciclagem. Exato. Porque o pneu é um material que é altamente poluente, porque ele é indestrutível, né? Então foi assim que começou. O conceito de fazer uma poltrona e com essa poltrona você fazer sofás com ela mesmo, em módulos, para juntar uma ao lado da outra, para poder padronizar. É mais ou menos, não foi inspirado, mas é a mesma ideia do Ford, né? Que ele queria que os carros poderiam ser de qualquer cor desde que fossem pretos. Essa frase do Henry Ford. Quer dizer, é aquela obsessão para fazer um produto reproduzido, né,
ad infinitum. E assim foi. Então foi assim que começou. Nas lojas que exibiam, que compravam o produto, ele ficava assim meio perdido no meio da loja, porque era tão diferente dos outros, né? E eu lembro que eu saía à noite para ir visitar essas lojas e ficar olhando lá na vitrine para ver como é que estava. E essa foi uma coisa assim realmente de escavação de coisas novas, né? E pegou, né? Aí começou a vender e foi andando assim, aí fomos aumentando o número de vendedores e a época que era muito mais fácil do que hoje, né? Então uma ideia inovadora como essa, ela teve uma repercussão importante. E rápida. E rápida, então. Depois de um ano e pouco, eu já estava fazendo quantidades grandes. Então a fábrica nasceu nos fundos da loja. E tal como uma startup de hoje em dia, incendiou. Isso, exatamente. E foi assim. A produção foi crescendo. Num certo momento já não cabia mais lá. Então nós alugamos um galpão longe dali, no Ipiranga. Depois um segundo galpão também no Ipiranga. Então já tinha 3 unidades de fabricação. Fomos crescendo e diversificando os produtos. Ainda não, né? Ainda Quer não. dizer, diversificando dentro do conceito de imóveis, né? Aí mas tinha outras, além da MP1 já tinha outras. Sim, claro. Aí eu fui fazendo os produtos subsequentes, o que eu fiz. Aí também uma ideia que depois de muitos anos foi usada nos automóveis. Que eles pegavam a plataforma de um produto e vestiam com carrocerias diferentes. Eu fiz isso naquela época, em 1960. Eu comecei a desenhar variantes desse produto, que eles tinham o mesmo corpo, absolutamente o mesmo corpo. Então eu comecei a desenvolver outras formas dos apoios de braço, dos pés, etc. E do estofamento. Foi assim. Aí foi crescendo, então você me pergunta um momento quando fomos já para a nova fábrica, que foi nos anos de 1960. E 6, que nós compramos um terreno em São Bernardo, na Via Anchieta, e aí começamos a construção de uma fábrica de porte grande e foi também neste tempo, que começou em 1965, o primeiro passo, o primeiro pé dentro do mercado europeu, na Suécia, para experimentar o gostinho de conhecer o móvel, que naquele tempo era o mercado escandinavo e não o italiano que veio mais tarde. Então esse mercado escandinavo é uma oportunidade que surgiu em 1965, quando o governo brasileiro fez um stand numa feira em Gotemburgo. Era uma feira genérica de materiais os mais diversos, materiais brasileiros. Então fui numa reunião na Fiesp, na época, e nessa reunião eles convidaram várias firmas de vários ramos. E ele falou, quem está interessado? Aí eu levantei a mão, só isso. Foi isso que eu fiz. E teve a ousadia de vender móveis na Escandinávia. Na Escandinávia. Que era o coração do design. O berço do design. Eu levei os produtos que eu já estava fazendo naquela época. Um deles, o sofá-cama, que fez um sucesso enorme no Brasil, eu levei lá também. E assim começou. Então, nesse período, em 1965,
foi quando nós em seguida compramos o terreno que fizemos a fábrica. Então, a tua pergunta em relação ao segundo momento, que foi quando começamos a trabalhar na nova fábrica, eu já me sentia assim, um poderoso, né? E você encontrou mercado na Suécia, continuou vendendo, foi admirado, mas conseguiu vender lá? Conseguimos. Manteve uma linha de comercial na Suécia? Começou lá. Desta feira eu fiquei conhecendo um outro brasileiro que foi lá levando produtos alimentícios. Então, durante a feira a gente travou conhecimento, ficamos conversando, e ele ficou na Suécia. Ele ficou lá para tentar dar continuidade ao que ele estava fazendo. Então ele quis pegar também os móveis e, na sequência, ele fez um relacionamento com um fabricante de guindastes e vendeu móveis para ele. Então, e o outro comprou. Comprou, e essa foi a primeira empresa que começou a revender os nossos móveis na Suécia. De guindaste? Não, a empresa de guindaste. Guindaste. Material para portos, era uma coisa desse gênero. E deu certo, né? Deu certo. Deu certo e, bom, daí para frente já tem outros capítulos, né? Mas acho que já... Voltar para o Brasil, então. Então, internacionaliza em 65, 66 e se muda, acho que em 69, né? Que vocês se mudaram para a fábrica nova. Exato, E desenvolvendo produtos enquanto isso, móveis, sobretudo. Os móveis, as poltronas, e depois foram vindo outros modelos, mas sempre na linha de móveis, com esse conceito de produção. E em 1965 eu lancei um sofá-cama que era revolucionário. Ele tinha também um design. Os sofás-camas da época eram blocos assim pesados. Aqui é MP5, é o mesmo corpo do MP1 com um braço diferente. Aqui MP9, é a mesma coisa e com um braço totalmente diferente. Então eu fui conseguindo então fazer aquele conceito de aproveitar sempre o cerne do produto e para dar uma aparência diferente. Só lembrando, MP quer dizer móveis patenteados. Isso. Isso numera a tua obra. Uhum. Então, basicamente, do 1 até centenas. Todos os produtos foram sendo numerados, né? E com isso você industrializava o produto, o corpo, por assim dizer, né? E que é o conforto, uma vez desenhado, uma vez definido, e o resto mais no campo da aparência, algum conforto com os braços. Exato, alguns atributos diferentes, né? É claro. Aqui aparece então o sofá-cama. Esse sofá-cama foi quando começamos a fazer publicidade a nível nacional. E foi também o primeiro produto que tinha um mecanismo absolutamente original que eu desenvolvi. E foi o primeiro de uma sequência que veio ao longo do tempo, que eu fui usando essa minha, eu diria, uma habilidade em construções geométricas também. Isso já em função da minha própria formação, né? Então eu desenhava as estruturas com um objetivo muito definido. Eu quero uma coisa que faça isso e tal. Então o MP7 ele funcionava com um toque de um pedal. Você dava um toque no pedal, ele abria, ficava horizontal. Aí você dava um novo toque no pedal, ele recolhia.
Você desenvolveu esse mecanismo e vocês também fabricavam ou terceirizavam, talvez? Fabricava. Aí então já começamos, nessa altura, a ter a parte metálica feita dentro da fábrica. Já uma metalúrgica para fazer essas estruturas. Foi aí que começou a nossa verticalização. Quer dizer, nós saímos só de produzir madeira e o estofamento. Aqui começamos a fazer estruturas metálicas. Esse produto foi um sucesso gigantesco e apoiado pela fábrica que já tinha crescido, então foi para frente. E um esquema de vendas que entregava em todo o Brasil, talvez? Sim. Sim, nós tínhamos mais de 500 pontos de venda no Brasil. A entrega era rodoviária? Rodoviária. Estradas recém-abertas também, praticamente. Foi um começo, né? Na época que a nossa fase assim, de crescimento coincidiu com o período do governo militar, né? Aliás, essa feira na Suécia foi uma iniciativa já do governo militar, que estava querendo abrir as portas da exportação para os produtos brasileiros. Eles tomaram essa iniciativa. Aqui são mais variantes do sofá-cama. Aqui já um novo produto, que é um sofá que era um somier e ao mesmo tempo ele servia como cama de solteiro. Ele tinha o encosto era um elemento encaixado no assento, que você tirava ele e ele entrava pelos lados, né, com duas baionetas que saíam do encosto. Aqui tem um exemplo dele juntando várias peças, formando uma cama de casal. Então já é um outro conceito, né? Tem o conceito de um mesmo corpo e vários acessórios. Esse é um conceito de encaixes, de modulação. Isso. Então, como eu gostava de desenhar mecanismos, né? Então eu estava me divertindo fazendo outras maneiras de fazer a sofá-cama. Nesse aqui, a estrutura metálica dele ficava dentro do braço aqui. O braço eram duas lâminas de madeira e dentro dele ficava o braço articulado, que então o encosto se levantava assim e girava, dava um giro e ficava na frente do assento. Então era elegante pela madeira. Exato. E rígido pelo ferro. Exatamente. Depois, a mini-sala. A mini-sala foi saindo agora do móvel poltrona, sofá. Eu tive uma ideia, que foi assim um estalo que eu tive, fazer um móvel que se transforma, mesa e cadeiras, onde a cadeira ela tem uma transformação para compactar o volume dela, e a mesa ela se abre formando uma mesa de jantar. Então aqui tem então a foto do produto aqui fechado, ele lembra um buffet. Aí você puxa, aqui tem um par de cadeiras em cada um deles, acoplado uma em cima da outra. E aqui está o móvel montado. Você tem aqui as 6 cadeiras e a mesa. E ele fechado está aqui. E é praticamente quase que uma mala, né? O tamanho de uma mala, tamanho. Aberto, vira uma mesa e 4 cadeiras. Isso foi em 1966. Esse produto que a gente expunha na UD, Feira de Utilidades Domésticas, antigamente. E, inclusive, ele recebeu um prêmio de design naquela feira. O produto era super engenhocado, mas ele era muito avançado para a época. Então
ele não teve o sucesso que eu esperava. Então, vendeu um pouco, teve uma firma nos Estados Unidos que pegou também para produzir lá, mas não teve objetivo. Então eu tinha comprado uma quantidade de componentes para fazer 1000 salas. E essa venda não aconteceu, encalhou. Então eu falei, o que eu faço agora com todo esse material que eu comprei? Então eu bolei essa poltrona, que é a poltrona Mirage, em 1967, que ela usa a estrutura metálica e as partes de madeira aqui do pé, usando esse material da mini sala. Uma brincadeira que deu certo, quer dizer, que era relevante na época, né? Reaproveitar. Hoje em dia tem um excesso de material. Você vai na esquina e compra e entregam em caminhão no dia seguinte. Sim. Na época tinha uma escassez de material. Né? Era tudo difícil, tudo era difícil. E tudo. Então, a poltrona foi também um produto bem engenhocado do ponto de vista de solução, né? Ele tinha aqui um apoio de cabeça que você regulava aqui com uma alavanquinha. E só tem hoje, nas poltronas atuais, tem algo também do gênero. Então isso foi em 67. Fazem 55, mais de 55 anos. Nesta altura nós estávamos usando muita madeira e, em consequência, tinha muita sobra de madeira. Eu então comecei a pensar como aproveitar essa sobra de madeira. Então eu criei um painel para revestimento de paredes, que era um painel modular, feito de pedaços de madeira de comprimentos e de alturas e espessuras diferentes, que formava então um mosaico. Esse painel ele tinha 30 por 50 de tamanho, e eu fiz de tal maneira que isso era fabricado em série, absolutamente iguais uns aos outros, e eles se encaixavam assim. Então você conseguia formar uma parede inteira, que você vê aqui. Um painel. A partir de um módulo. De um módulo. Espalhar compor um painel. Sempre aquela ideia de ter um elemento a ser repetido N vezes, né? E mesmo o toco, vocês atingiam uma produção industrial do toco de madeira, né? Que tinha que ter muito toco para ter uma venda em grande escala. Uhum. Daí começou como reaproveitamento e, dependendo do sucesso, virou uma linha à parte, né? Porque uma hora acaba Mas tinha muita sobra de madeira, tinha muita sobra. Nós, quando começou a exportação para os Estados Unidos, aí aumentou muito a quantidade de madeira que a gente cortava, então tinha muita sobra. Não foi necessário cortar madeira especialmente para isso. Então, além dos painéis de parede, eu criei mesas, onde esse material que eu batizei de wood stick, que é pedaços de madeira, para fazer essas mesas que hoje são peças vintage, que são vendidas hoje em lojas. Mas lembrando também Woodstock, que era o famoso festival musical contemporâneo da sua criação. Exato. Então mostra uma atitude sua em relação aos ícones pop, né? De incorporar e nomear, não é Woodstock, mas é Woodstick. Exato. É só tirar o O e colocar o I. Tem que ter uma luminária também feita com esse mesmo material. E assim vai. Bom, aqui tem então a fase em que nós entramos com muito mais volume para o mercado externo. Aí que quando começamos foi na Suécia, da Suécia nós fomos para a Alemanha. Alemanha chegamos a ter uma distribuição bastante significativa. Chegou o produto a ser copiado por fábricas alemãs.
E o passo seguinte foi entrar nos Estados Unidos e aí ganhou uma outra velocidade, né? Então esse é um dos produtos pioneiros. Esse aqui é o MP41, que era uma estrutura assim sólida. Aliás, aqui temos uma poltrona dessas aqui. Meio brutalista, né? Os montantes não eram verticais, eram tombados para fora, né? Então eu fiz várias variantes desse conceito. Estruturas pesadas de madeira e o estofamento com características de mão de obra extensiva, para dar a ideia de que o Brasil era um país que tinha uma qualidade de mão de obra e disponibilidade de mão de obra naquele tempo para poder fazer isso em escala. Então, foi esta fase que começou lá atrás. Começou em 1965, mas ela foi até 1980. E muito tecido de couro, né? Praticamente 100% de couro. Daí eu fico pensando, nos Estados Unidos, na Europa, madeira boa, madeira dura, madeira de lei, né? E couro. Eles não têm isso lá. Exato. Você leva lá com qualidade de design, teve chance de Exato. Então, de vender. Nos Estados Unidos tinha uma pessoa que vende, ele tinha uma loja em Nova York que era especializado, era o ponto de encontro de brasileiros, que naquela época compravam televisão, geladeira, assim, eletrodomésticos. Ele vendia esses produtos e os brasileiros traziam para o Brasil, na bagagem. Então ele tinha um relacionamento assim, grande com brasileiros. Então ele, quando viu esse produto, ele falou: eu vou vender isso nos Estados Unidos, que eu quero ganhar a ordem do Cruzeiro do Sul do governo brasileiro. Esse foi um mote que motivou ele. Ele falou assim: eu quero vender esse produto. Bem, ele começou na loja dele, no primeiro andar da loja dele, ele fez uma exposição e depois de algum tempo ele estava com 35 lojas, entre próprias e licenciadas e franqueadas. Então ele foi a primeira franquia de móveis de couro tranquilamente, porque não tinha nada parecido. E aí a coisa deslanchou para valer. Naquela época nós ganhamos o Globo de Ouro de exportação, que a Rede Globo nos premiou, que o Brasil era o maior exportador de móveis, né? E a Laffer era a maior exportadora. É.